Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Comércio. Este podcast que tem uma função muito especial de dar voz a empreendedores de histórias reais de empreendedorismo na nossa cidade e de toda a região. Hoje, o papo vai ser com um empresário que atua numa área extremamente importante, que é a área da saúde. Vamos conhecer os bastidores, os desafios e o crescimento do Laboratório Multimédia Diagnóstico. E ele, Felipe da Cunha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Márcia. Primeiramente, eu queria estar agradecendo aqui o espaço cedido, né? Eu acho que é um espaço super importante para o empresário, para o pequeno e para o médio empresário, principalmente, que é onde eu estou, né? Agradecer à CDL, ao podcast Fala Comércio. Então, assim, eu acho que essa proposta que vocês têm trazendo aqui para a cidade, né, é super importante. E a gente aqui espero eu poder contribuir um pouquinho, né, com minha vivência e ajudar, quem sabe, né, quem estiver escutando, né, do outro lado, seja no carro, na TV, em casa, antes de dormir, né, e que a gente possa estar contribuindo dentro do possível aqui. E você ainda aproveita aí que você ainda não segue, não está inscrito no nosso canal, aproveita, segue, compartilha, comenta. É muito importante para a gente entregar conteúdos como esse sobre empreendedorismo. Então, Felipe, fala para a gente, e as pessoas querem saber quem é Felipe da Cunha, quem é que está por trás da administração, de toda essa história de crescimento do Laboratório Multimédia e Diagnóstico. Tá. Bem, minha história começa, eu sou recifense, né? Nascido e criado lá, sou filho de pais concursados, então fui criado e educado a sempre ser concursado, né? Desde sempre minha mãe sempre falou, Felipe, vá no certo, né? Faça concurso. Então, assim, estudei, sempre tive uma excelente educação, não tenho nada do que falar, não tenho nenhuma história triste de infância, tá? Então, apesar que eu vou contar um pouquinho da trajetória, a gente passou por né, algumas situações bem inusitadas, mas venho de uma família de um berço que me educou perfeitamente bem, né? Sou grato a Deus pela família que eu tenho. Tenho uma irmã hoje eu tenho 31, ela tem 29 anos, né? E assim, a gente é uma família muito unida e foi realmente meu alicerce, né? Para que eu pudesse começar e ter a tranquilidade de empreender. Tranquilidade entre aspas, né? Que a gente sabe que nesse cenário não existe. Não existe empreendedor tranquilo, né? Mas, então assim, fiz faculdade na Universidade Federal de Pernambuco, sou formado em administração, né? Não tenho nenhuma relação com a área da saúde, tá? O meu curso ele é realmente de gestão, né? E o negócio que a gente tem realmente é nichado e focado na parte de diagnóstico laboratorial, né, no qual eu conto com o meu sócio que não está presente, mas ele é quem tem todo o conhecimento técnico da operação. Né? E você da gestão. E eu faço a gestão, exatamente. E aí, como foi que surgiu, né, a Multimédia Diagnóstico? Tá. Tudo começou, Márcia, quando num belo dia, era um feriado, né, eu estava com minha até então namorada, hoje esposa, e eu sempre fui um cara muito conhecido por ser meio entrão, sabe? De me convidar, de não ter muita... não ter vergonha, não ter de vergonha. fazer as coisas. Isso. Então, assim, nesse dia, meu sócio, ele estudou comigo desde a infância, né? A gente é amigo de infância. E eu estava na faculdade, né? Trabalhava no Itaú, tá? Então, até para contextualizar um pouquinho, eu sou ex-bancário, tá? Eu era gerente de carteira do Itaú Personalité, numa agência que ficava lá em Boa Viagem. Mas quando eu entrei no banco, eu sabia que eu não queria passar mais do que 4 anos. Então, eu já entrei com essa cabeça. Não falando mal dos bancários, longe disso, tenho diversos amigos que ainda são bancários. Eu também fui bancária, viu? Ah, pronto. Então você conhece bem, né, o que eu tô falando. Conheço. Mas assim, É uma escola. Isso, o banco é uma escola. Perfeito. É uma escola, mas que na minha concepção, pelo menos, eu tinha validade ali dentro para continuar meu Como você meu entra numa caminho. escola, você sai Isso, no exato. momento certo, né? Você Perfeito. faz as amizades, faz o bom relacionamento e depois é o momento de dizer assim, agora eu estou pronto e vou voar em outros ares. Exatamente. É mais ou menos isso. Então eu me encontrava, qual era o meu cenário? Eu era bancário, né? Morava com meus pais, tinha namorada, não tinha filho nem nada. Então assim, meu custo de vida era zero, certo? Meus pais realmente, né, debaixo da casa dos pais, tem comidinha na geladeira, energia paga, né? Tudo cai no colo, né? Exatamente. Então não tem aperreio nesse sentido. E aí, num belo dia, eu já estava pensando no que é que eu iria fazer, já não estava tão satisfeito com o banco. Eu liguei para, até então, meu amigo, né, mas hoje sócio, Matheus. Falei, Matheus, por onde é que tu tá? Isso era um sábado de manhã.
E ele falou, tô na casa de praia, né, da minha mãe. Eu falei, tem uma vaguinha pra mim aí? Aí ele falou, vem, pô, dá pra vir. E aí, nisso, a gente se reaproximou, né? Eu até então, há uns 3 anos, a gente não tinha tanto contato, que eventualmente cada um vai seguindo um caminho, né? A gente se reaproximou e a gente decidiu ali numa conversa, sendo bem sincero, Márcia, tomando uma cervejinha, onde, né, os pensamentos afloram, e realmente aflora, e aí ali a gente decidiu abrir um negócio. Né? A gente não sabia onde, como, nem do que seria, mas ali a gente decidiu que iria abrir um negócio. Tá? Então, tudo começou aí, a sementinha do empreendedorismo foi plantada aí, né? E aí a gente continuou conversando, eu decidi sair do banco, pedir demissão, até que a gente... Até uma história engraçada, se eu puder contar rapidamente. Pode, fica à vontade. Quando a gente decidiu abrir, a gente pensou onde a gente vai abrir. E o nosso estudo de mercado, que tantos falam, né? Que é importante fazer o estudo e tudo, e que de fato é. Mas o nosso estudo de mercado, sem hipocrisia nem enrolação nenhuma, foi a empregada de Matheus que falou: Ô Matheus, por que tu não vai lá em Vitória e olha, porque a cidade está crescendo. Foi esse o nosso estudo de mercado. Então, assim, realmente não teve... investimento em levantar números e demanda, né? E analisar clientela e tudo mais. Não teve nada. A concorrência, nada disso. Então, a gente começou desse jeito, a gente foi em Vitória. No dia que a gente foi, a gente achou uma casinha bem velhinha e falou, vai ser aqui. E pronto. E aí, hoje, até então, a matriz é nessa casa, né? Então, até trazer... Onde tudo começou. Onde tudo começou. Hoje a primeira nossa unidade, que é a unidade matriz, começou em Vitória de Santo Antão e permanece lá até hoje. Eu achava que vocês tinham começado em Vitória pelo fato de vocês ter conhecimento de alguém lá em Vitória. Todo mundo acha isso, inclusive. Ou a família, alguém da família, ou sua namorada, alguma pessoa no tempo, a namorada, né? Sim, isso. E assim, tudo começou aí. O pontapé inicial foi aí, né? E por que ser na área da saúde? A mãe de Matheus, que é a doutora Socorro, é uma ginecologista, né, em Recife, inclusive, super conhecida, e ela já tem 40 anos de casa, de experiência. Né? Então, Matheus sempre teve uma inclinação a empreender na saúde. Né? Em casa, né? Isso. Então, o pai dele é anestesista, então, assim, ele já convivia nesse meio. Eu não tenho familiar, até então, não tia, nada médico. Mas... topei com ele, sabia que era uma área, a gente sabe que Brasil, quando a gente fala em Brasil, é um país que tem suas carências e suas deficiências, e uma delas é a saúde, né? Então, e grande, né? E grande. Então, na minha cabeça, eu já sabia que tinha um espaço, né, se bem feito, como qualquer mercado, mas saúde a gente sabe que é uma coisa essencial, um serviço essencial. Até porque, assim, Felipe, tantos empreendedores, por exemplo, eu tenho clínica médica, eu não sou médica. Isso. Né? Tantos empreendedores empreendem na área da saúde pela gestão, porque como se faz gestão, você precisa ter, claro, um responsável técnico, Sim. que é o médico, e no seu caso deve ser a... tem doutora Socorro, que é a responsável técnica, né, do laboratório. Técnica, sim, do CRM, tem um responsável técnico do Conselho de Biomedicina e um outro de farmácia, né, que são os conselhos que regem ali o setor. O setor, no caso, de laboratório. Isso. Então, assim, você sendo bem assessorado, vamos falar assim, de profissionais capacitados, gabaritados e responsáveis, né, para atuar, não tem como dar errado, porque gestão, administração, você fez administração, eu também fiz administração, a administração é em qualquer lugar, gestão é qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter gestão. Isso. Até dentro da sua casa você tem que ter gestão. Verdade. Né? Então, assim, isso aí não interfere. Até às vezes as pessoas dizem assim, mas como assim, sair de uma área para outra? Mas é normal, porque você está gerindo. Isso. Né? É gestão financeira, gestão de negócio, gestão de pessoas, gestão de suprimentos. Então, isso é o que a gente aprende na faculdade. Isso. Né? E a técnica, né? A parte burocrática e técnica, você deixa para o especialista que é para isso. Exatamente. Né? Então, fala pra gente o que mais te motivou, né, a empreender na área da saúde. Tá. Esse gancho da mãe do meu sócio, né, foi o grande pontapé inicial. Ela ser médica, o pai também ser médico. Então, a gente meio que decidiu o mercado ali, né? Agora, quando iniciou, e aí falando um pouquinho das dificuldades, né, de todo o começo. Os desafios são grandes, né? Isso. Quem é empresário e está escutando, o empreendedor, né, enfim, está escutando aqui a gente, assim como você também, sabe das dores que a gente passa em todo começo de negócio, né? E assim, das várias camadas que a gente tem que ali aprender. Eu vou ser sincero, o meu curso de administração na Federal,
Eu brinco com minha esposa, que eu a conheci, inclusive, na Federal, né? Eu falo, olha, o curso... Eu não quero ser injusto em falar que só prestou para eu te conhecer, sabe? Quando a gente brinca com isso. Mas, assim, é um curso que, na minha concepção, ele é muito teórico. E quando você vai para a prática, como eu fui, muda completamente, né, a maneira de você executar a coisa, sabe? Nos livros ok, dá um norte para você, né? Me ajudou em algumas situações, mas acho que a prática, né? E aí até fazendo uma crítica construtiva a alguns cursos tradicionais, de faculdades tradicionais, eu acho que hoje eles deveriam se modernizar nesse sentido, né? De ter mais vivência, mais prática para o aluno. Porque realmente é outro mundo quando você vai para a ponta e você passa a assumir um CNPJ com todos os direitos, né? E encargos daquilo, e obrigações. Então, mas assim, falando um pouquinho do negócio, quando a gente abriu, Márcia, só abriu eu, meu sócio, e nenhuma porta de vidro tinha, porque o dinheiro não deu. Já começa daí. Então a gente calculou uma coisa... O planejamento financeiro, desculpa o termo, mas foi péssimo. Né? Então a gente achou que dava, contratou 2 pedreiros que ele conhecia e bora fazer. Foi assim que começou. Né? Então não tive dinheiro... Na dura sorte. Isso. Mas eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? O sucesso que hoje é o laboratório, o sucesso que hoje vocês entregam, Sim. Né? O resultado que você entrega na ponta ao seu cliente, né? É extraordinário por isso, porque vocês começaram, vocês não ficaram fazendo mimimi, Isso. Foram lá e botaram a mão na massa e fizeram acontecer. Né? Eu tenho certeza que a ação, todo o movimento, né, cria essa toda ação gera uma reação. Gera uma reação. Exato. Então esse movimentar, né, essa ascensão do laboratório é justamente o movimento, a ação que vocês dão, esse gás que vocês dão à empresa. Isso. Né? Então, assim, isso é fruto de um trabalho que não é fácil. Sim. Ninguém vai dizer aqui que empreender é fácil. Não é. É gostoso, é desafiador, é acordar todo dia com um desafio novo para você subir, levantar e trazer esse desafio para a realidade e dizer assim, vamos resolver. Isso. Não deixar para amanhã o que tem que se fazer hoje. Sim. E assim, trabalhar 12, 13, 14, 15, 18 horas por dia. Isso. E é isso. Mas eu acho que isso faz o crescimento. Né? Eu lembro quando você me ligou. Você mandou uma mensagem assim, esse menino quer o quê, pelo amor de Deus? Mas vamos escutar. E hoje nós somos parceiros. Né? Hoje eu defendo a bandeira do laboratório. Por quê? Porque eu sei que tem uma entrega. E os próprios médicos elogiam essa entrega. Né? Muitos trazem de outros laboratórios, não desmerecendo ninguém, claro, de forma alguma. Tem pessoas muito bem capacitadas no mercado também, mas traz de algum outro laboratório e eles não querem aceitar, porque já teve dúvida, já teve erro. Né? E vocês, graças a Deus, não tem erro assim. Nunca teve, a gente nunca teve nenhum erro assim. Então, isso faz vocês serem referência, se tornarem essa referência que vocês estão. Sim. Então, parabéns, vamos lá. Obrigado. Então, os maiores desafios que você enfrentou. Então, aí como eu estava te falando, a gente abriu sem porta de vidro, eu e meu sócio, a gente ficava na recepção. Os dois? Os dois. Eu vou te falar, Márcia, quando tocava uma ligação, era a maior alegria pra gente, assim, de verdade. Porque, assim, foi um começo, veja, se coloquem no nosso lugar. A gente começou sem dinheiro já, não tinha dinheiro pra porta de vidro, literalmente. Já começou quebrado. Sem dinheiro. Então, não tinha dinheiro para marketing, não tinha verba de marketing para chamar blogueiro, para fazer panfletagem, para fazer carro de som, era outdoor, vocês para tudo. Rádio, não tinha, era só a gente. Então, assim, era a gente e um sonho e só. Então, eu lembro bem... E a honestidade e a vontade de crescer. Isso. Isso aí não tira dúvida disso. E aí eu lembro bem que a gente ficava na recepção olhando pela porta, que não tinha porta na verdade, né? Pelo vão. E ninguém entrava. E a gente ficava ali na recepção torcendo, né? Pra coisa andar, alguém entrar e a gente tentar evoluir. E aí, Márcia, qual foi um grande desafio nosso, né? A gente tá falando em desafio. Com 1 ano e 11 meses de empresa, a empresa... a gente não tinha conseguido ainda atingir um resultado minimamente... suficiente para a manutenção da empresa. Né? E a gente sabe, eu não tenho o dado exato, mas se eu não me engano, 90% das empresas quebram em até 4 anos de existência. Eu acho que 5 anos. Antes dos 5, né? Pronto. Na realidade, tem pesquisas que falam antes dos 2 primeiros anos. Tá. E para a empresa ela começar a empatar ou para poder começar, se você não teve um recurso inicial, são os 5 primeiros anos. É igual a criança, né?
Pronto. 5 anos uma criança toma banho sozinha? Ela come sozinha? Ela dorme sozinha? Não. Né? Então tem que ter todo um cuidado. É igual a criança. Então vocês cuidaram como uma criança. Perfeito. E aí, mas aí veja, entra um pouquinho da coragem, né? Com 1 ano e 11, eu querendo ou não, eu era ex-bancário, eu já tinha uma renda, então eu tinha um padrão de vida ali associado. E durante 1 ano e 11 meses, já que tanto eu como ele, o que a gente tinha em conta, vender o carro, vender tudo e botou lá dentro. Né? Então, com 1 ano e 11, eu falei, Matheus, eu não consigo mais. Né? Porque eram quase 2 anos sem ganhar um centavo, sem literalmente botar um centavo no bolso. Na verdade, muito pelo contrário, né? Era só botando lá. Botando. E aí eu lembro assim, bem que eu mandei uma mensagem para ele, um áudio para ele de tipo 10 minutos, desabafando, né? E falei que eu ia procurar emprego e ia pagar para uma pessoa ficar no meu lugar lá, né? Porque eu não queria largar o osso, mas ao mesmo tempo eu tinha que tentar recuperar o que já tinha colocado. Mais ou menos isso. Tentar tipo, me movimentar, continuar, né? Com minha vida. Para mim tinha dado, entre aspas, um limite e eu não estava vendo muita perspectiva. Até que, isso aí, 1 ano e 11... E a 11, resposta dele nesse áudio? Ele falou, Felipe, assim, deu para perceber que ele ficou super triste, né? Ele sempre foi muito entusiasta do negócio e sempre achou que fosse dar certo. Então, hoje a gente tá aqui por causa dele, realmente, porque se naquele momento ele tivesse dito, Felipe, eu realmente acho que não dá mais. Ali a gente tinha fechado a empresa, a gente entraria para a estatística. Né? Dos 2 primeiros anos. Dos 2 primeiros anos. Mas aí ele, não, me deixou à vontade e tal. Mas no dia seguinte, saiu um credenciamento nosso com um plano de saúde que a gente estava tentando há 2 anos. Quando a gente abriu, a gente já tentou fazer isso. Só que é a maior burocracia, né? A burocracia Brasil. Mas aí saiu e foi esse plano de saúde, né, que começou a trazer um movimento para a gente. E aí, a partir dali, a gente começou a avançar, a escalar, né? Óbvio que existem vários outros desafios que a gente pode entrar mais no detalhe depois, mas esse aí foi um dos principais. Esse foi o mais, eu acho, o mais dolorido, assim, sabe? Porque realmente a gente chegou no fio da navalha no limite. Para continuar. E aí, desse daí foi que vocês começaram a... Isso. E aí a gente foi tracionando, né? Então, em Vitória, a gente começou a ficar conhecido, né? Hoje, modéstia à parte, a gente deve ser o maior laboratório de Vitória já. Se não está entre os 2 maiores. Né? Então, com toda a modéstia, todo o sapatinho da humildade do mundo, né? Porque, assim, o pé no chão sempre, independente de qualquer coisa. Até porque a gente, assim, para o que a gente quer, falta muito ainda. Tem muita estrada pela frente, né? Mas cada conquista também deve ser comemorada. Claro, né? Com certeza. Então, hoje a gente está são 15 unidades no total em 8 cidades. Com a mais recente, como a gente estava conversando nos bastidores, a de Paulista, né? Que a gente inaugurou segunda-feira agora. Eita, que coisa boa. Então... Olha, a galera de Paulista, viu? Preste atenção para já fazer uma visita lá e fazer seu check-up e já deixar a sua saúde em ordem. Já está prontinho para lá. Você sempre quis empreender. Como você disse que tinha momento marcado na entrada e já o tempo certo de sair da agência que você trabalhava no banco, né? Instituição financeira. E esse longo dessa sua trajetória, como foi nesse momento de você dizer assim, agora realmente eu estou pronto? E você dar esse pontapé de empreender? Mas, assim, eu sempre quis, certo? Mas eu vou te falar, não foi algo que eu não falei com ele para ir para casa de praia dele pensando nisso, sabe? Foi realmente Foi uma coincidência. Uma coincidência. Há quem acredite em Deus, eu acredito, certo? Mas, assim, há quem acredite em destino, há quem acredite em aleatoriedade. No que quer que a pessoa acredite, né? Foi uma sorte. Foi sorte. Né? Eu me encontrar com o Matheus naquele momento e a gente decidir ali, né? E começar. Realmente veio daí, sabe? Agora, eu tinha isso bem definido que eu queria empreender. Como eu te falei, com quem e como eu não sabia. Mas chegou o momento, né? Meu pai fala muito que cavalo selado só passa uma vez. Então passou, eu falei, vou vender o que eu tinha. Literalmente, eu vendi carro, vendi tudo, peguei o que eu tinha. Até na época... Ainda bem que a namorada não deixou, né? Virou esposa. Exatamente. Não perdeu a namorada. Não. Como é o nome dela? Rayane. Ainda bem que Rayane não deixou você, viu? Depois de uma situação dessa toda. É verdade. E assim, Felipe, empreender na área da saúde exige muita responsabilidade. Né? É uma responsabilidade muito grande de você dar um diagnóstico de uma doença, de uma situação, de um diagnóstico de vida da pessoa. E como você lida com isso no dia a dia? Dentro da empresa, como é que vocês lidam com isso? Tá.
Até, Márcia, fazendo um gancho com o que você falou, e eu fico muito feliz de ter um feedback seu de os médicos estarem gostando dos exames, né? Dos pacientes na ponta, que no final das contas é o que mais importa também, né? Estarem satisfeitos. Então, assim, isso pra gente é o que mais vale, né? E lá no laboratório a gente tem um gerenciamento tanto profissional no que diz respeito a certificações. Então, por exemplo, hoje o laboratório ele tem o PNCQ, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que é o maior programa do Brasil, no qual o laboratório ele é testado durante 12 meses com amostras desconhecidas e você tem que acertar os resultados, né, para garantir a confiabilidade e a credibilidade do laboratório. Então, isso é um dos certificados que a gente possui. E óbvio que existe todo um trabalho de gestão interno, de controle de qualidade, né, manuseio de amostra, forma de coleta, treinamento com equipe, né, acompanhamento semanal, acompanhamento mensal, enfim. São vários formatos que a gente traça internamente para que, do começo, no qual o paciente está fazendo a coleta, até o fim, que é o resultado impresso efetivamente, né, a gente possa entregar um diagnóstico de qualidade para o paciente. A maior assertividade. Com a maior assertividade possível. Porque, no final das contas, laboratório é confiança. Sim, Márcia, a gente são quase 10 anos aqui de laboratório, certo? De multimédia. E se a gente errar uma vez, né, com um paciente, vai tudo por água abaixo, sabe? Não há margem de erro. É irreparável. Não existe. Então, não estou dizendo que nós somos um laboratório perfeito. Sim, a gente já errou, mas o erro ele tem que ser primeiro um erro tolerável, do tipo, paciente, falando bem abertamente, o paciente trouxe uma guia de exame e a atendente esqueceu de botar um exame. Em meio a 30 exames, ela botou 29, passou batido um. Pode acontecer, a gente trabalha para que não aconteça. Sim. Reforça, atenção, cuidado no cadastro, mas eventualmente pode acontecer, todo mundo é humano, né? Mas o que a gente não tolera é erro de diagnóstico, né? Hoje o exame ele entra no setor técnico e passa por 4 pessoas que conferem e verificam o exame. Então tem que ter 4 pessoas errando para que um diagnóstico dê errado. Sabe? Então, assim, é muita gente olhando. É muita gente olhando. Fora a própria máquina, né? Isso, exatamente. Os equipamentos que vocês têm de última geração, Perfeito. né? Isso faz toda a diferença. Assim, quando a gente foi fazer essa parceria com vocês, a primeira coisa que eu perguntei, como é a tecnologia do laboratório de vocês? Então, assim, gente, o diagnóstico dele tem tipos de exames que eles entregam no mesmo dia. Isso faz total diferença. Total. Eu vou dizer a você porque a pessoa está precisando de um agora. Urgência, né? Para uma medicação, para um internamento, para uma cirurgia, uma coisa rápida. E à tarde, você fez de manhã, à tarde você já está com diagnóstico. Então, é muito raro. Isso. Né? E isso é tecnologia. A gente investe, Márcia, muito em equipamento, realmente. Então, todos os anos a gente vai nos 2 maiores congressos, né? E sempre a gente se atualiza e traz o que há de melhor no mercado. Hoje, o setor técnico que fica na matriz, né? Ele tem as melhores máquinas do mercado. E máquinas que você não encontra no interior de Pernambuco. Então, por exemplo, que inclusive a gente faz lá muito na Minha Saúde, né? Tem uma nova diretriz da parte de ginecologia e obstetrícia que a citologia ela tem sido substituída pelo exame de HPV, né? Como exame preventivo, certo? E a gente hoje tem a primeira e única máquina no interior de Pernambuco que faz o exame com a maior complexidade possível. Ele identifica, né, e genotipa os 15 principais, tá? E esse resultado sai no mesmo dia. Para o paciente encontrar essa solução, só se ele for em Recife, e só tem 2 laboratórios em Recife que fazem. Então, assim, a gente tenta trazer esses diferenciais, né? Máquina de hemoglobina glicada, por exemplo, que é um exame super comum, aquele exame para quem está escutando a gente, que mede os últimos 3 meses de média da glicose. Eu já fiz. Pronto. Então, é um exame super comum para diagnóstico de diabetes, né, e tudo mais. Então, a gente tem um maquinário dele também, né? Apesar de ser um exame que para o paciente na ponta todo laboratório oferece, né? Mas tem todo um contexto por trás para prazo de liberação e credibilidade do exame. Então, tu até falasse, Márcio, em concorrência, né? E assim, eu não vejo concorrência como a palavra concorrente, eu acho que às vezes soa como inimigo, sabe? Eu sempre falo assim, concorrência é parceiro de negócio. Isso, exato. Eu não considero concorrentes. Pronto, é isso. Eu considero parceiro de negócio, sabe? Mas tem pessoas que têm a mente diferente do nosso pensamento. Sim. Né? Então, cada um, a gente respeita o pensamento de cada um. Né? Mas eu penso muito isso, parceiros de negócio. Exato. E eu acho que a concorrência, assim, óbvio que sempre vai ter as empresas que não são tão corretas. Isso tem em todo o mercado, né? Inclusive, em todo segmento. Em todo segmento tem. Mas as que são corretas, né?
eu acho que elas elevam a régua de todos os laboratórios, entendeu? Então você vai puxando para cima e no final das contas só quem ganha é o paciente. No Né? final, O cliente final. O cliente final. Isso. Os médicos, né, para ter um diagnóstico, para você poder passar aquela medicação correta com o diagnóstico correto. Isso não tem. Isso é muito bom para os médicos. Não, né? é 100%, sem dúvida. Qual foi o momento decisivo na sua jornada como empresário? Tipo, agora. A melhor decisão que você tomou foi na hora que você saiu do banco? Eu estou tentando pensar aqui. A hora que eu saí do banco foi um momento com certeza disruptivo, assim, né? Um marco na minha vida, que realmente mudou tudo. Mas eu vou te falar, Márcio, eu acho que, assim, um momento que foi muito feliz para mim. Eu não sei se eu posso comentar sobre esse momento, se está alinhado ao assunto. Mas, pronto. Tudo pode. Um momento muito feliz foi quando foi o primeiro mês que a gente deu lucro. Sem hipocrisia nenhuma. É porque muitas vezes eu acho que o empresário, né? E aqui eu sei que vários nos escutam, né? É pintado assim, como se fosse o inimigo da população, o vilão, né? É o cara que ganha dinheiro às custas dos funcionários e tal. Mas eu acho que essa realidade é legal a gente trazer, porque não é assim. Não funciona né? desse Não jeito. funciona assim. Né? Você teve todo esse tempo, né, de gestão e na hora de ir só colocando dinheiro, mas você por trás tinha todo um corpo de funcionários que você precisava arcar todo mês. Isso. E eles não sabiam o que você estava passando. Exato. Não sabiam que você estava a pé, você tinha vendido seu carro colocado dentro do negócio. Ninguém procura saber disso. O que se faz é o que você fez. Cumpriu o seu papel de pagar os salários em dia, deixar todo mundo certinho para manter toda a equipe. Exato. E manteve a equipe e até hoje Sim. tem gente que está com vocês desde lá atrás, Tem, tá? tem. Tem uma colaboradora nossa chamada Sheila, que foi a primeira funcionária e está lá até hoje. Felipe, o que você acredita que foi essencial para o crescimento da empresa? Assim, Márcia, eu acho que não existe aquela fórmula mágica, né? Receita de bolo. Não vai ter realmente. Mas eu acho que é um misto de gestão, né? Então, não estou dizendo que é certo nem errado, mas a gente tem uma gestão lá bem participativa com o colaborador na ponta. Né? De ter o colaborador realmente perto, né? Valorizar o nosso funcionário. Né? Então, assim, eu acho que é uma preocupação genuína que a gente tem. Né? Eu acho que é o primeiro passo. Né? Porque o nosso primeiro cliente é o nosso funcionário. Né? Tudo começa dentro de casa, né? Então a gente tem muito essa visão, óbvio. Existem algumas limitações devido ao porte da empresa, né? Que a gente tem tentado escalar e melhorar, mas guardado as devidas proporções, a gente tenta sempre valorizar, promover, né? Trazer novas perspectivas, né? E novos desafios para os funcionários. Tá? Isso é muito bom. Quantos colaboradores vocês têm hoje? Hoje a gente está com 45 funcionários no total da rede, né? Do São grupo. 45 famílias no grupo, né? Exato, 45 pessoas e aí, sei lá, 200 pessoas indiretas, né, que dependem diretamente do negócio. Do negócio em si, isso. Então, vamos lá, 250 pessoas em média. Por aí. E como foi liderar essa equipe aí, dia a dia? Como é liderar essa equipe dia a dia? Mas, assim, é um aprendizado diário, primeiramente, né? Acho que a gente tem se aperfeiçoado muito nessa parte de gestão. Eu, particularmente, sou eu quem faço, né, no laboratório. Matheus, como eu falei, meu sócio, ele toca a parte do setor técnico. Então, da porta de vidro para dentro do setor técnico é com ele. Né? A parte de gestão de equipe, gestão comercial, sou eu quem faço. Tá? Então, assim, a gente vai aprendendo continuamente, apesar da pouca idade, né, e de ser jovem. Eu tenho conseguido me comunicar muito bem com os funcionários. Né? Diga-se de passagem que a grande maioria é mais velho do que eu. Né? Mas eu acho que mais experiente também. Mais experiente. Então, assim, eu acho que uma boa conversa é sempre uma troca enriquecedora, né? De saber escutar e de saber também se impor e determinar em algumas situações. Eu acho que tem momento que a gente tem que falar, olha, é desse jeito, né? E segue por aí que o caminho é esse. Mas, assim, sempre com muita... Eu falo muito nessa palavra humildade porque eu tenho uma escutativa muito boa, né? Então, é uma coisa que eu aprendi, escutar, absorver e aí sim tomar uma decisão, né? Para não haver precipitação nem qualquer coisa do tipo. Então, o desafio é diário, né? Eu sempre mudo minha política. Eu antes fazia reunião mensal com a equipe toda, né? Com os 45 funcionários diretos das unidades. Hoje eu estou fazendo semanal fracionado. Então, eu pego o setor de atendimento, que é o setor de recepção, faço uma reunião semanal com cada unidade. Né? E pego o setor comercial e faço uma geral. Isso envolve tanto os representantes como o setor de atendimento digital. Hoje, nossa parcela de atendimento digital é muito grande. Né? O fluxo é cada vez maior no WhatsApp e a demanda por celeridade, né, na resposta também. Então, a preocupação que a gente tem As pessoas estão vivendo ansiosíssimas. E aí a gente manda uma mensagem, já quer que a pessoa responda na hora. Isso. E se não responder, né? Então...
Mas, acontece isso mesmo. E aí a gente vai fazendo esse trabalho, né? Vai se policiando, vai melhorando, vai ajustando, né? Vai alinhando rota. Como vocês se capacitam para gerir esse corpo de funcionários? Como é que você faz essa capacitação? Mas eu procuro muito curso, assisto vídeos também, certo? Assim, eu consumo esse tipo de conteúdo, o meu tempo livre é consumindo esse tipo de conteúdo. Então, assisto fulano, beltrano, que tem empresa, que é empresário, como que ele faz, o que é que ele fez, o que é que deu certo, o que é que deu errado. E, óbvio, mais uma vez, não tem a receita de bolo dele, assim como não tem a minha. Mas aí eu tento, dependendo do cenário, adaptar para a minha realidade, né? E testar. Eu acho que É porque cada empresa é única, né? Cada um tem seu DNA. Isso. Então, o seu DNA, e é importante, assim, a gente saber a gestão. Por trás de uma gestão, quem está na frente, né, atendendo nossos clientes e o que elas estão sendo colocadas para dizer, como é que ela está atendendo. Porque, assim, ninguém ensina a ser educado. Isso, exatamente. Verdade. Ninguém ensina. A gente é educado em casa. Né? A escola está lá para nos ensinar e passar conhecimento, mas a educação a gente está em casa. Então, assim, a gente não tem funcionários que já vêm com a caixinha pronta. A gente precisa realmente... né, ver aquelas pessoas que têm o perfil, que se enquadram nesse perfil de dizer assim, esse aqui consegue ficar na frente, esse aqui não gosta de falar com pessoas, esse aqui tem que ficar ali dando só respostas, né, tipo... Não, então, muito por aí. Então, a gente vai aprendendo no dia a dia. Então, não tem, como você disse, não tem receita de bolo. Para gerir empresa, não tem receita de bolo, mas a gente tem bom senso, a gente tem adaptabilidade, a gente precisa se adaptar a cada situação, né? E quando você fala que você tem escutativa, isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Para um empreendedor, você escutar o colaborador, porque às vezes aquela pessoa que está lá na frente, numa portaria, por exemplo, atendendo eu falo até num prédio, sei lá, numa portaria, escutando o que um outro fala, ele tem uma ideia brilhante, que ele pode fazer toda a diferença no teu negócio. Então, se você deixa passar aquela pessoa que tem aquela ideia, mas não sabe colocar em prática, e você traz essa ideia dele, enaltece e agradece a ele e põe em prática. O que a gente economiza, eu já tive várias situações que aconteceu isso, e a gente escutar a menina que estava na limpeza, a faxineira, a pessoa que tira lá o sangue, né, a técnica de enfermagem. Então, assim, isso é importante. Então, quando você fala da escutativa, faz toda a diferença por trás de uma empresa humanizada. Perfeito. E assim, Marcelo, até fazendo esse link com a satisfação do paciente na ponta, passa muito por isso, né? O paciente, muitas vezes, ali na recepção, ele não vai abrir a boca para falar mal do laboratório. Às vezes tem paciente que fica constrangido, o cara, né, quer guardar. Mas muitas vezes ele está falando ali no cantinho, né? Ele está comentando ela está comentando com o marido está comentando com a esposa, está comentando com o filho alguma situação que aconteceu que ela não gostou, o tempo de espera, alguma situação, enfim. Então, essa escuta do funcionário, a gente treina isso também lá. Inclusive até para sinal do paciente. Né? Se o paciente tiver algum sinal de satisfação, eu faço um trabalho muito forte no que diz respeito à pesquisa de satisfação com o paciente. Então, a gente faz pesquisa, a gente incentiva o paciente a fazer a pesquisa em loco, no laboratório. A gente tem um QR Code de cada unidade e ela tem as suas próprias avaliações. A gente faz cliente oculto com o próprio paciente. Né? Então, eu e Felipe, tem um outro colaborador que a gente liga para pacientes aleatórios, né, para saber como é que foi a experiência dele no laboratório, que aí eu acho que a gente colhe ainda um feedback ainda melhor, né, mais sensato do paciente. E é em torno disso que a gente vai melhorando, porque esse é o termômetro do laboratório. Não adianta o próprio cliente ele vai dizer a você como você está ou não. Não adianta eu achar que está dando certo, né? Eu tenho que ter a confirmação do cara que importa para mim, que é o meu paciente. Né? Então, as unidades que a gente tem hoje, todas elas são as mais bem avaliadas de suas respectivas cidades, em nota e em número de avaliação. Então, é algo que eu pego muito nisso. Óbvio que tem uma parte comercial por trás, né, da questão das avaliações e da credibilidade que passa nisso também, isso é óbvio. Mas na ponta mesmo, o intuito maior é de a gente saber se o paciente está realmente se sentindo confortável na experiência como um todo. Né? Porque não adianta a minha recepcionista atender ele com um bom dia bem caloroso, né, e empático, e minha atendente chamar ele com a cara emburrada e não olhar nem no olho dele. Né, a minha coletadora. E imagine que tem gente que morre de medo de tirar sangue, né? Exato. Pra você ter noção. Exatamente. Eu era uma dessas. Pronto. Pois ainda é uma... Ainda tem isso, que você já vai assim. Quando vai aquele corredor, senhora Márcia, você já vai entrando, já vai, meu Deus do céu, lá você tem paciente que diz, Márcia, aqui assim, Felipe... Eu não olho, se eu olhar eu desmaio. Pronto, eu desmaio. esse caso aí.
E olha que eu não tenho medo de sangue, mas eu em mim eu tenho, né? Lógico. Eu tenho que reconhecer que eu também não gosto. Eu sou dono de laboratório, mas eu odeio tirar sangue, eu odeio. E olha que aqui na minha saúde tem a melhor flebotonista. Acertei agora. Que é a palavra técnica, né? De quem vai coletar, Perfeito. que é a técnica de enfermagem, que vai coletar o seu sangue. Isso. Vai tirar. Então, maravilhosa, não dói nada. Pode ir na minha saúde também. Mão de lá fada. no diagnóstico, na Multimed Diagnóstico aqui no centro também, que você vai ter essas pessoas assim que vai tirar seu medo, né? Sim. E assim, eu acho interessante que às vezes a gente vê crianças, né? Chegam tudo assombradinho assim, assustadinhos, porque já passaram experiências negativas em outros lugares. Isso. Né? E ela entrega um certificado de coragem, como se fosse sabe? E as crianças saem com aquela caixinha. Eu acho lindo demais, assim. É o mimo, mas ao mesmo tempo é um cuidado. Isso. Né? Não é uma caixinha apenas, é um lanchinho que você tá lá repondo suas energias, né? E você leva para casa muitas vezes. Posso levar outro? Chega a criança, eu posso pegar outro? Eu disse assim, só de outra vez agora. Brincadeira. Mas é importante esse carinho, né? Esse mimo, esse carinho. É o que você fala. Muito importante, desde o atendimento até a entrega do exame, do diagnóstico. Perfeito. Até o paciente chegar com a pastinha e levar para o médico, e o médico vê os seus resultados que estão coerentes com o que ele precisa passar para ficar bom. Sim. Então, a gente fica muito feliz também com isso, por a gente estar junto com vocês nessa parceria lá na Clínica Minha Saúde, né? Perfeito. E como você enxerga o mercado da saúde nos próximos anos? A gente tem acelerado cada vez mais a expansão do laboratório, né? Como eu falei, há quase 10 anos atrás a gente tinha uma unidade sem porta, né? Hoje são 14 unidades espalhadas em 8 cidades, né? Entre parcerias como a da Minha Saúde, por exemplo, né? E unidades de rua da gente. E a gente continua nesse plano de aceleração. Inclusive, a gente está finalizando a reforma de mais uma unidade que vai ser agora em Surubim, né? Então, previsão de inauguração aí em 30 a 40 dias vai estar sendo inaugurada a unidade de Surubim, né? E assim, é um mercado que a gente vê com bons olhos, é óbvio, né? A gente quer se aperfeiçoar e ser autoridade cada vez mais, né? No que diz respeito à medicina laboratorial. Falando um pouquinho de mercado, eu sei também que a barreira de entrada está cada vez menor, né, com esses laboratórios de apoio, mas eu dou um adendo que é o seguinte, esses laboratórios de apoio, Márcia, não sei se você já chegou a entrar em um, mas eles são como se fosse uma indústria de exames laboratoriais. Então, é literalmente uma esteira com vários tubos de produção. Então, não estou dizendo que não presta, obviamente, até porque são os maiores do Brasil, né, com faturamentos bilionários, então é óbvio que eles têm equipamentos de ponta e tudo mais, não é isso. Mas o laboratório, entre aspas, caseiro feito nosso né? Feito por dono, olhado pelo dono, vivenciado pelo dono. Com pessoas reais. Com pessoas reais, né? Ele tem esse charme, né? E ele tem esse diferencial, né? No que diz respeito à qualidade do exame. Então a gente tá lá, a gente vive isso, respira isso. De domingo a domingo, como você falou, a gente trabalha 8, 10, 12, 15 horas por dia. 16, né? 18. 16, 18. Às vezes trabalha, acorda, trabalha de novo. Então é a nossa vida isso. Né? E a gente trabalha arduamente para manter o crescimento, né, do laboratório, que a gente sabe que não é fácil chegar aqui. Né? Foram realmente muitas batalhas travadas, né? Incomodando muito concorrente por aí, né? Que a gente sabe que não sabe lidar bem com a coisa, mas assim, quem trabalha certo, feito a gente trabalha de consciência limpa, e eu posso botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Seguindo toda a legislação, documentação, burocracia, todas as unidades são devidamente regularizadas, que a gente sabe que... Eu tenho que falar isso aqui. Tem muita unidade que não é. Né? Tem muita gente que trabalha ainda, mesmo num ramo tão sensível feito esse. Tem muita gente. Tem muita gente trabalhando sem regularização infelizmente, nenhuma. Infelizmente, é a verdade. Ainda existem empreendedores irresponsáveis. Isso. Né? Eu falo até assim, irresponsáveis, que às vezes não tem nenhum alvará de funcionamento. Exatamente. Pois é. Infelizmente. Que dirá um conselho, né? Um CRBM, um CRF, bombeiro, vigilância e por aí vai. E aí eu acredito muito nisso. O crescimento de vocês se deu nesse momento de vocês ter boas parcerias, Sim. Né? E procurar parceiros honestos também, né? E que tenha essa visão de que a empresa não é só a responsabilidade de abrir um CNPJ e atender e dar resultados. Não é sobre isso. A gente está lidando com pessoas, com vidas,
É muito, muito importante as vidas daquelas pessoas no diagnóstico de uma vida. Perfeito. Imagina se sai um diagnóstico de uma pessoa com um problema de saúde e que esse problema não seja dito no diagnóstico. Exatamente. Né? Não tenha esse resultado. E aí a pessoa é muito complicado. A gente está trazendo vida, né? Está tratando de vida. Correto. E até um caso extremo, eu acho que o pessoal vai lembrar, no Rio teve um laboratório, né, que fazia exames de HIV para transplante. O laboratório não tinha as licenças necessárias. Eu lembro desse assunto. O setor técnico, assim, você olhar o setor técnico é inacreditável como um laboratório daquele trabalhava fazendo exame para transplante e aí aconteceu o caso. O laboratório disse que o teste de HIV era negativo, era positivo e foi transplantado. Transplantado e a pessoa... E a pessoa virou soropositiva no transplante. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande em cada resultado. Um exame de HIV custa R$30, mas a responsabilidade é de R$1 trilhão. Né? É uma vida, né? Fazendo paralelo. Na verdade, vida. não tem nem como botar um preço nisso. Não tem. Então, a comparação que eu quis fazer aqui é que assim, é imensurável a responsabilidade que o laboratório tem que ter, né? E me admira laboratórios estarem atuando com tamanha regularidade. O diagnóstico vai mudar uma vida, né? Pois é. Qualquer diagnóstico que você tiver, você vai mudar uma vida. Sim. Se você, sei lá, você vai receber um diagnóstico que você é diabético, por exemplo, hoje, né? Você vai mudar a sua vida totalmente. Perfeito. Ou que você está grávida, ou que você não está grávida, você vai mudar uma vida. Perfeito. Né? Porque, de repente, a mulher está esperando uma vida inteira ser mãe. Imagina, chega lá e não é, e você está. Correto. Então, você trabalha com vidas. Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade. É isso. E isso, o laboratório de vocês tem essa responsabilidade. Sim. Tem esse cuidado com o próximo, com a vida das pessoas. Sim. Isso é notório. Sim. Né? Até pelas entregas que vocês têm. Sim. E essa sinergia... o crescimento não é à toa. Não, perfeito. E você falou muito bem. A gente só procura parcerias que realmente estejam na mesma página que a gente, sabe? Alinhado. E, sendo bem sincero, já chegou propostas de parceiros que a gente achou que não tinha alinhamento, né? Então, faz parte ali, naquele momento, é atrativo a parceria e tudo mais, né? Porque a gente sabe que no final das contas tem boleto para pagar, todo mundo tem, né? Então, a gente tem as obrigações... Atenção, né? É tentador. É tentador, perfeito. Mas aí vem os valores. Exatamente. Então, se não vocês tiver... têm esses valores muito enraizados, assim, Isso. de família, de ser humano, de humanizar o atendimento de vocês. Então, Felipe, estamos chegando ao final do nosso episódio e a gente tem uma dinâmica que a gente faz aqui com os convidados, que são as considerações finais. Então, eu falo uma palavra, é um jogo de palavras, né? Eu falo uma palavra e você contextualiza essa palavra, o que essa palavra significa para você de uma forma na sua vida, certo? E aí você vem na mente, você fala o que vier na sua mente de primeira, assim, contextualizando numa frase. Ok. Tá certo? Preparado? Preparado. Deus. Márcia, quando eu penso em Deus, eu penso muito em crença, né? Em acreditar e acordar todos os dias achando que vai dar certo, né? Então, quando eu tenho várias situações na minha vida que eu sei que Deus pôs a mão, como foi o caso do começo de tudo, né? E eu relatei no início do podcast. Então, assim, eu sei que Ele me norteia nas decisões, né? E realmente eu acredito muito em Deus. Né? Família. Márcia, um grande sonho que eu tenho é ser pai, né? Ainda não chegou o momento, não sou ainda, mas espero eu que no próximo ano, né, junto com minha esposa, a gente possa tá tendo nossa princesa, né? Ou princesa, como o pessoal brinca, para, né, constituir nossa família, né? E enfim, continuar evoluindo junto. Amor. Quando eu penso em amor, me remete muito à minha esposa, né, também, tá? Então tá muito associado a isso. Né? A pessoa que me dá incentivo e que esteve comigo nos piores momentos, né? Que eu passei financeiramente, enfim. Né? E isso mexe muito com a nossa cabeça, né? Mas também envolve toda a base e o pilar que eu tenho do meu pai, da minha mãe, né? Da minha irmã, da minha avó falecida. Né? Então me vem à cabeça quando eu penso em amor isso. E me vem também um amor genuíno, né? E aqui eu falo no melhor dos sentidos, com meu sócio, né? Que é um cara que a gente sabe que sociedade é casamento, né? Então eu convivo mais com ele do que com minha esposa, sabe? Então, assim, a gente tem uma sinergia muito boa. Óbvio que em alguns momentos a gente discorda, mas nada que uma boa conversa não resolva, né?
Então, acho que nesse tema eu incluiria meu sócio, né? Que é um cara que está sempre do meu lado, né? E a gente vai também remando junto. Propósito. Proposta que eu tenho é de entregar o que há de melhor em saúde com um preço justo para os nossos pacientes. Então, acho que essa é uma linha de trabalho que a gente tem de realmente fugir um pouquinho do óbvio, né? E tratar o paciente como ele merece. Trabalho. Trabalho duro sempre, né? Eu acho que tem muita gente que senta a bunda na cadeira para ser coach, né? E falar sobre como gerir, como abrir uma empresa, só que essa pessoa nunca abriu um CNPJ, né? Então, eu sou do time que, para dar resultado, você tem que confiar no seu taco e tem que insistir no seu propósito de vida, né? E no seu propósito profissional. Não tem medo de mudar, não tem medo de arriscar. Acho que isso também é super importante, né? E seguir firme, realmente com convicção, né? Óbvio, com cautela também, fazendo análise das situações, mas acho que você tem que ter isso muito bem alinhado na sua cabeça, né? E que vai dar certo. Alguma hora, eu sou prova disso, alguma hora vira e alguma hora dá certo. Basta acreditar. Fracasso. Bem, o fracasso fez parte da minha vida em várias situações. Graças a Deus não fez parte, quase fez, né? Mas não fez parte da empresa. Mas eu acho que o fracasso faz parte desde que você saiba absorver isso, né, e tratar como aprendizado. Eu acho que errar, todo mundo erra, né, Márcia? Pessoas de sucesso, todas elas erram também, né? Mas acho que o importante é, primeiro, você errar e corrigir rápido, né? Eu acho que essa é uma situação, e não deixa de ser um fracasso, né, momentâneo ali. Mas eu acho que você fazer essa reflexão e atuar e corrigir, né, é importante. Porque tem muito fracasso que você tomba, né, e fica ali imerso, né, no fracasso, no buraco e não consegue se levantar. Então, acho que acontecer uma coisa de ruim, por mais difícil que seja, acho que você tem que... Eu sou um cara muito positivo, então sempre tento olhar para a solução, né? Então, olhar para a solução e tentar mirar nela, né, para conseguir... Sucesso. O sucesso é relativo, né, primeiramente, mas para mim sucesso é a gente ter uma empresa no qual nossos colaboradores estão felizes, genuinamente, né, que nossos pacientes estão felizes, nossos parceiros estão felizes, né, e isso realmente, genuinamente falando, me traria uma felicidade barra sucesso, né, no que diz respeito a negócios, né, e acho que sucesso da vida pessoal também faz parte, né, então um bom casamento, né, você ser um marido, no meu caso, né, correto, um marido que está sempre ao lado para apoiar a sua esposa, e eu tento ao máximo fazer isso, né, enquanto família também. Então, acho que esses assuntos vão se misturando, né, e o sucesso passa por todas essas vertentes, tanto profissional como pessoal. E não tem como se esconder, Se né? desvincular, Tem né? desvincular. Fé. Márcia, eu sou um homem de muita fé, certo? Me considero, acredito assim, piamente em Deus, né, e sei que nada disso seria possível sem Ele. Apesar de não ser tão religioso, né, a ponto de frequentar a igreja diariamente ou semanalmente, algo que inclusive é uma autocrítica que eu faço minha, que eu sei que eu preciso, né, eu quero me aproximar mais nesse sentido, né, mas assim, faço minha autorreflexão também de tentar seguir os mandamentos, né, ajudando o próximo, sendo uma pessoa correta, idônea, né, honesta, sincera, né, e sempre tentando melhorar também meus defeitos, que todo mundo tem, claro, né, passa por isso também. E é isso. Acho que é muito nessa linha, sabe? Mas acredito, né? E tenho certeza que a fé é um balizador pra gente. Brasil. Então, Márcio, eu sou um grande entusiasta do país, certo? Tem até uma história engraçada que minha esposa queria morar fora, mas eu sempre banquei o país, né? Eu sou apaixonado pelo Brasil. Acho que, inclusive, eu moro em Recife, então a gente mora numa cidade super privilegiada, né? Tem mar, tem campo, né? Então, assim, eu realmente amo o país que a gente vive. Apesar das suas mazelas, né, como todo país tem, né, acho sim que poderia ser melhor, mas também acredito, né, no potencial e no crescimento do nosso país, enquanto empresa e enquanto pessoas também. Eu acho que a gente aqui, se Deus quiser, vai caminhar para, né, uma sociedade mais justa, né, e mais coerente, sabe? Sonhos. O que eu tenho, Márcia, de sonho, são vários, né? Mas entre eles, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar, certo? Assim como você. Então, a gente estava com a viagem planejada agora para o Japão, que devido à guerra foi cancelada, mas a gente vai, né? No segundo semestre, vai dar tudo certo. E assim, um grande sonho nosso compartilhado é esse, né?
Óbvio que a gente tem sonhos materiais envolvidos nisso, mas acho que o principal deles, sendo bem sincero, vai ser ter saúde. Eu acho que isso é o mais importante, porque sem saúde a gente não tem nada, né? Absolutamente nada. E acho que paz, assim, no nosso lar, no nosso convívio, né? Seja na empresa, seja dentro de casa, para poder tocar a vida da maneira mais leve possível, sabe? Dinheiro. Márcia, veja, dinheiro todo mundo gosta, é óbvio, né? Eu não acho que dinheiro por si só traga a felicidade, tipo, ele sozinho, né? Eu acho que é um caminhão de coisas que, junto com o dinheiro, realmente trazem felicidade, trazem conforto, né? Trazem saúde, trazem uma série de coisas. Então, sim, a gente, sem hipocrisia nenhuma, eu estou trabalhando também pelo dinheiro, né? Mas que seja um dinheiro justo, honesto, né? Transparente, né? E que, no final das contas, possa prover um conforto e uma qualidade de vida para minha família. Você. Márcia, às vezes a gente para muito para pensar nos outros, né? E esquece de pensar na gente. Mas eu sou um cara que tenho cada vez mais tentado olhar mais para dentro de mim, né? Melhorar enquanto pessoa, né? Enquanto profissional, enquanto marido, enquanto filho, né? Então, é algo que eu tenho feito, essa reflexão, né, interna. E também pensando no meu bem-estar, né? Venho tentado fazer mais exercícios, né? Encontrar novos hobbies, né? Ter novos relacionamentos com pessoas diferentes, né? Que agreguem valor. Então, eu tenho tentado também essa vertente, puxando mais para esse lado de network, sabe? Então, eu acho que é um misto das coisas, né? E no final das contas é ter um equilíbrio, né? Profissional e pessoal, de tudo isso. Muito bem. Chegando ao final, eu queria que você desse suas considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo. E aí, você que está nos assistindo, que ainda não segue o nosso canal, não segue ainda o nosso podcast Fala Comércio, segue, curte, compartilha, comenta. É muito importante para a gente poder entregar a vocês conteúdos como esse aqui, conversando com o Felipe. Então, gente, segue aí, vai, segue, faz uma forcinha aí, já segue, já deixa lá o avisozinho quando tiver novos episódios para você estar seguindo. Então, Felipe, estamos chegando ao final, né? E eu queria que você deixasse suas considerações finais para as pessoas que estão nos ouvindo, nos estão assistindo, estão inscritos no canal. Márcia, eu queria primeiramente agradecer pelo espaço, né? Mais uma vez, agradecer aqui pelo. Isso é muito difícil de acontecer, né? E tem que ser incentivado, tem que ser valorizado, né? Então é uma honra fazer parte literalmente dessa mesa, tá conversando aqui contigo. E agradecer a CDL também, né? Por tudo que tem proporcionado aqui pra gente. O recado final que eu queria deixar para você, que está aqui na ponta, né, e que tem interesse nesse assunto de exames laboratoriais, que é o setor que eu tenho propriedade para falar, é o seguinte: pesquise bem, né, o local que você vai fazer seu exame, certifique-se que esse local é um local idôneo, seguro, né, e correto, tá? O laboratório multimédia diagnóstico, que está presente tanto aqui na Minha Saúde, como também ali no centro, né, de Timbaúba, ele está com as portas abertas para você, tá? Para que a gente possa fazer um orçamento justo, né, qualificado, né, e coerente, tá? Com vários diferenciais de exame, né, vários diferenciais de tecnologia que você só encontra aqui com a gente, tá? Então, no mínimo, dê uma oportunidade, converse com um de nossos atendentes, presencial ou digital, tá? Que eu garanto que você não vai se arrepender. O Instagram da Multimed é @multimeddiagnóstico. O dele é compartilhado, tá? É o mesmo D para o Multimed e Diagnóstico, tá? Então, @multimeddiagnóstico. E por lá você consegue acompanhar, né, todas as novidades do laboratório. Também tem o nosso link com site e WhatsApp. E aí, qualquer dúvida, as portas estão abertas e a gente está à disposição. Gratidão, Felipe, por ter aceitado o nosso convite. E, gente, segue a gente aí para as próximas entregas aqui no canal do podcast Fala Comércio. E até a próxima. Tchau!